Mastral, tem o quarto cavaleiro, né? Que é o cavaleiro em cima do cavalo. Cavaleiro Zodíaco. Cavalo Amarelo. ou pálido, né? Que é a morte, representando a morte. São as doenças? O que pragas, que é? doenças. São pragas? Pragas, doenças. Né? Então, a pandemia já foi uma delas aí? Foi um ensaio. Vai vir coisa pior. Muito pior. Eu também não sei se o Nostradamus fala alguma coisa sobre o que está acontecendo, porque também toda hora volta o Nostradamus. Nostradamus é tipo o clínico geral, qualquer coisa você tá encaixa lá, ele, né? Encaixa, né? Ele fala é assim, muito vago, né? Algumas coisas ele acertou. Acertou, né? Realmente ele acertou. E aí, pessoal, hoje o vídeo tá imperdível. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo praticamente todo dia e deixa o like. Curso de bacharel em teologia com 3 diplomas, você recebe uma formação completa. Mesmo que nunca tenha estudado teologia antes, tudo online, no seu tempo e sem precisar sair de casa. Garanta já a sua vaga e viva seu chamado com excelência. Mas o que eu queria falar agora, trazer outro assunto, falando de bunker e tudo mais, a gente está num ano de alta atividade solar, né? Você fez já vídeo sobre isso. Sim. Exatamente. E se a gente tiver um apagão longo, cara, como a gente pode projetar o caos, tentar imaginar esse apagão longo, que a gente já falou de algumas coisas aqui, né? De parava. O que aconteceria se a gente, para imaginar isso? Você um tem mês, ser, 2 meses de apagão. A Bíblia fala pra você ser prudente. 5 dias já era, meu. 5 dias já aqui começa em São o caos. Paulo, Vamos lá, o que começa? O que começa? Saque. Não, primeiro dia. Primeiro dia, vai. Primeiro dia acabou a luz. Okay. Aí o cara pensa assim, vai voltar. Vai voltar. Aí segundo dia, começa a estragar as comidas. Terceiro dia o cara fala, já era. Vou lá no mercado comprar algumas coisas. O máximo que der. Não tem mais nada. Não, o mercado tem gerador. Acabou já a gasolina, o diesel. Não tem abastecimento. Não tem, porque não tem bomba pra você transportar o combustível de baixo até a bomba do posto de gasolina, tem que ter energia. Então, acabou a energia, acabou o abastecimento de combustível. Então, o cara que só se liga no terceiro dia, ele tá numa situação complicada. Numa grande cidade. Claro. Se ele estiver no meio do nada, é outra história. O que ele vai fazer? Ele volta pra casa e fala pra família, arruma as coisas, vai ter que sair fora. Não tem comida, não tem nada. Aí ele chega e pega o carro tá com o tanque vazio. Aí ele, rapaz, vamos abastecer. Mas não tem também, não tá funcionando o posto. Aí ele chega e ele vai pegar a avenida principal. Vai pegar uma bandeirante da vida lá. Congestionamento. Só que todo mundo foi pra bandeirante. Parado. Então tá parado. E ele tá com pôr gasolina, acabou a gasolina. Então ele vai pegar as crianças e as coisas e sair a pé, cara. E ele vai em direção às cidades do interior. A cidade mais próxima, a galera vai começar a saquear tudo. Pois é. Entendeu? Então é daí pra frente. Aí que o livro Strategic Relocation, ele vai botar isso tudo na balança. Ele fala qual é o melhor e o pior lugar pra você estar. Exato. Montanha, cidade grande, onde? Ele já fala assim, ilha e península são os piores lugares. Piores? Uma ilha? Porque você não tem uma barreira geográfica. Nossa. A não ser que você seja um bilionário igual o Mark Zuckerberg. Que a ilha é sua. Que aí ele tem um bunker gigantesco pra ficar anos ali, ele tem um iate gigante e rápido e tem helicóptero e avião. E península porque você também tem água por trás. Você vê, ele faz um apanhado do mundo, mas ele estuda mais os Estados Unidos, né? O subtítulo do livro é um guia norte-americano para lugares seguros. Então ele fala, ele dá nota de 0 a 5 pelos estados. Alasca não, o Havaí e a Flórida receberam 0. Por quê? A Flórida é uma península. Só tem uma via principal para sair dali. Não tem montanha, é baixa. Se tiver um alagamento, alaga tudo. Tem o pântano lá do Everglades. Tem muitas bases militares que seriam alvos da Rússia, por exemplo. Sim. Então é um lugar horrível para relocação estratégica. Você não consegue sair dali. Agora, o Havaí também, pelo fato de ser uma ilha, não ser autossuficiente de comida, nem de energia, depender de chegar navio e avião trazendo as coisas. Se o navio e o avião para de chegar, como é que fica? Então, ele, nesse cálculo, ele até fala, você pode até morar na Flórida, mas saiba que se você precisar sair de repente, não use essa avenida principal, use essas auxiliares e fique atento para sair primeiro que todo mundo. Se você esperar 2, 3 dias, você tá roubado. A não ser que você tenha um barco grande e veloz para poder sair pelo mar, entendeu? Então, 3 dias sem luz numa cidade grande, assim como São Paulo com 20. Esquece. Grande São Paulo, 20 milhões de pessoas, terceiro dia já é o caos. Aí vira Walking Dead. Sim, The Walking Dead. Aí é cada um por si. E nos Estados Unidos? E tem projeto agora de lei, né? Que querem tirar clube de tiro. Isso. Né, querem desarmar a população. Sim.
Até há pouco tempo atrás você podia, né? Ser sócio, comprar arma, tudo legalizado. Não, e a dificuldade, eu lembro nos Estados Unidos, o cara desligou o sítio dele da eletricidade da rua e da água. Aí foi preso. Que era proibido, pegar a lei de 1880. Nossa. Ele falou, mas poxa, eu tô desafogando o sistema. Não, tá proibido. Então você não tem Ainda tem isso, defender. o cara quer ser autossuficiente, é um monte de dificuldade, né? Mas lá nos Estados Unidos você falou de 0 para Havaí, Flórida e melhor então, lugar. o estado de Utah, né? Tá. Que é onde tem os mormons por causa dessas questões, né? Ele falou... Alasca. No Alasca não, Alasca é ruim até por causa do frio também, porque é complicado. Não pode ser muito quente, o clima também é importante. Esse livro é incrível, tem que trazer esse livro para português, porque apesar dele falar mais dos Estados Unidos, porque ele quando ele analisa um estado, ele põe uma tabela gigante analisando clima, poluição, legislação para construir imóveis, segurança, criminalidade, qualidade da água, ele analisa tudo. É muito legal o negócio. Hoje tem que voltar ao filtro de barro, mais seguro. Volta pro filtro de barro. Coisa da vovó. Da vovó. A água é mais pura ali do filtro de barro. E montanha? Então, ele fala sobre a altitude, porque ele fala, se você tiver nível do mar, é muito quente e muito úmido. Sem eletricidade, dificuldade para dormir por causa do calor e inseto pra caramba. Então tem que ter uma altitude razoável para o ar ficar um pouco mais rarefeito, para até não ter muito inseto, porque o inseto é um problema. Então as grandes, tipo uma floresta amazônica, vai sobreviver ali, não é difícil pra Teve caramba. uma nuvem de insetos lá na Argentina, depois apareceu no Uruguai, inseto gigante. Tá programado agora nos Estados Unidos de gafanhoto lá, uns trilhões de gafanhotos que estão indo para cima lá. Parece até negócio do Egito. Quando fala vai para os montes, é uma alegoria, né? Eu entendo da seguinte maneira. Mateus 24 ali. Você sai do meio da multidão. Sair das grandes aglomerações. Você pega um trem, o filme Biohacker faz isso. Sim. Tem uma cena assim, mas basta estar num trem, um mosquito geneticamente modificado lá, que vai te causar um dano. Sim. Né? Pronto, acaba todo mundo. Sim. Né? Agora você sai da grande metrópole, você sai das multidões. Sim. Né? Você vê que eu acho interessante isso na Bíblia, que a Bíblia fala um pouco sobre sobrevivencialismo. Você vê José recebeu uma estratégia de tocar alimento. Sim. Jesus, tem hora que Deus fala, sai fora daqui. Quando ele era criança, Herodes está querendo te matar, sai fora. Agora pode voltar, volta. Aí Jesus fala, quando essas coisas acontecerem, sai da cidade e vai para os montes. Então isso, adaptado para esse livro, é relocação estratégica bíblica. Né? Exatamente. A hora certa, o lugar certo, sai, fica. Durante um período a gente consegue sobreviver. Então eu aconselho, né, o pessoal. Tem alguma coisa em espécie em casa, quem pode. Dinheiro trocado, né? Não vai adiantar nada se ter dinheiro na conta. Porque se acabar a internet, você fica sem aplicativo, você não faz nada. Então, e o bom é dinheiro trocado. Não adianta o cara ter uma nota de R$200, como é que vai trocar aquilo? Então você ter ali alguma coisinha, quem pode ter. Filtro de barro, acho que hoje é mais traz mais segurança pra gente. Dá mais segurança, filtro de barro, porque isso aí todo mundo sabe, garrafa plástica tem BPA, bisfenol A, né? Isso aí é antigo, né? Bisfenol, né? O BPA, né? Então, tudo hoje tem alimento, foi tudo transformado. Ninguém aceitava o transgênico no começo. Hoje todo mundo... ninguém liga pro Tzinho ali na embalagem. O Brasil é o segundo maior produtor de transgênico do mundo. Né? Então, aí que acontece, falaram tantas vezes para a população, isso foi estratégico, viu? O mundo vai acabar, ou então agora vai ter avivamento, agora isso vai acontecer, e não acontecia. Aí quando você fala, olha, agora vai acontecer para valer, agora olha os sinais, olha as guerras, olha como é que está formando o mundo, né? Eu não acredito. A teoria de conspiração. Desde que eu sou criança fala isso, né? Então é proposital, fala várias vezes algo mentira, e quando é verdade você interpreta como fica meio mentira. Anestesiada, né? Fica anestesiado, cauteriza a tua mente. Cauteriza, Deixa eu chamar uma pergunta do chat para eu poder ir ao banheiro. Manda aí, Tuti. Vamos lá. O Bruno Carneiro mandou: boa noite a todos. Gostaria de saber a opinião de vocês se a Agenda 2030 tem uma ligação real com o Apocalipse e se vocês irão colocar o chip quando o sistema lançar. Não, primeiro que não vai ser o chip, né? Mudaram essa estratégia já faz tempo. Aqui não dá para entrar no mérito do como vai ser, mas vai ser na testa. A Bíblia fala na mão direita ou na testa, vai ser na testa. Porque todo mundo está preparado para a mão direita.
né? Pensando no luciferase e coisa e tal, mas é na testa, né? Aí depois, em off... E você vê que na testa... Eu tenho um filme sobre isso, é um filme mesmo, de cientistas mostrando, tipo comprovando... um documentário? Tipo um documentário, mas cientificamente... É o melhor lugar, né, pra ter um implante pra... Porque você tem pele e osso, né? Não é bem o implante não, o sinal... Porque se você bota numa parte que tem muita gordura e músculo, às vezes a leitura daquele dado ali não é boa, né? Então canela é bom, testa, né? Sim. É mão direita. Aí você vê como é que a Bíblia já tinha esse insight, isso, né? Exatamente. Sabia que a testa, pela ciência, é um lugar bom para você ter um leitor ali. Exatamente. Né? E curiosamente, quando você ora, isso é ciência também. Sim. Quando você ora, o seu lóbulo frontal é totalmente irrigado, fizeram pessoas com ressonância isso. Sim. Então você tem a capacidade de resolver problemas com mais facilidade. Entendi. Você coloca diante de Deus, você está orando e de repente, puxa, não pensei nisso, vem aquela solução. Dá um upgrade no entendimento. Né? Ali. Então, é por isso o poder da oração, que Jesus fez tantos milagres, né? Ninguém pediu para ele, olha, como é que você fez a água virar vinho? Né? Como é que você ressuscitou o morto? Né? Como é que curou o cego? Né? Não, me ensina a orar. A gente quer orar. A gente sabe que é por ali, né? Porque quando você ora, a mesma coisa acontece. Então, você vê, a oração é um poder muito grande e hoje não há incentivo para isso. Hoje, muitos ministérios, lamentavelmente, virou pão e circo, né? Prosperidade, festa. Prosperidade, é unção disso, é unção daquilo. Eu lembro quando eu pregava, eu sempre entrava em assuntos assim, escatológicos e tal, aí sempre tinha um senhor que falava, fala esses assuntos não, isso aí gera medo na gente. Eu falei, tá gerando medo porque as coisas que eu tô falando que são erradas, você faz, né? Aí ele falou, mas é verdade mesmo. Pô, que tapa, velho! É um amigão meu, não vou falar o nome dele aí pra não queimar o filme, é amigão. Lene. Aí, não, claro, pô, você tá falando aí que vai dar zebra aí, é só as coisas erradas que eu falo. O Lene tá suando frio aí. Dá tempo, Lene, dá tempo. Você tá protegido, Deus te guarda. As pessoas dizem que o que a Bíblia fala? Perde membro, né? Lugar, o reino e a sua justiça. Isso. E o resto será acrescentado. É o que as pessoas não procuram o reino. Né? Não é seja feita a tua vontade, né? A minha vontade. Né? Aí é prosperidade, é unção disso tal, e uma série então, eu lembro que minha bisavó... Nem sempre Deus cura, e as pessoas jogam peso em você. O Eliseu morreu doente, né? Fez um monte de milagre e morreu doente. Morreu do doença que ele tinha. Paulo falou, tô cuspindo na carne, e falou, não, minha graça é aperfeiçoada. O lenço dele curava enfermo, não pôde curar Timóteo, que ele considerava impressionante, como filho, né? Eu lembro esse negócio do a minha bisavó era da Rosa Cruz, e ela batizou minha mãe na Rosa Cruz, e ela tinha um negócio também da Nova Era, que ela falava que era o I am, eu sou. Aí era tipo um mantra, o cara ficando, eu sou capaz, eu sou bom, eu posso, eu sou uma divindade, eu sou Deus. É tudo eu, né? Não é o teu, é o meu. A gente não controla nada, nenhuma veia, não controla nada, faz crescer um cabelo Então, a Shirley MacLaine fazia isso, aquela atriz, né? Ela é muito forte na Nova Era também. Ela tinha esse negócio do I am, eu sou. Pegava até o eu sou da Bíblia e mesmo? desvirtuava. Não, mas não é nesse sentido. Não é nesse sentido, né? Mas, Daniel, você fez um vídeo sobre o 8 de abril. O que você fala sobre esse dia, então, por causa do eclipse? O que eu tava falando era o seguinte, como tem o Daniel Mastral que fala mais sobre os sinais e entende muito melhor do que eu tentei mostrar as coisas estranhas que estavam acontecendo nessa data. Entendi. Aí eu falei que o CERN estava fazendo uma pesquisa nesse dia. O eclipse total. Pra que fazer Porque nesse dia? Coincidentemente... no mesmo horário. Eu falei, eu não sei se vai acontecer alguma coisa cósmica, espiritual dia 8. E eu falei, provavelmente não vai acontecer nada. Eu falei em todos os vídeos. Inclusive, teve gente que falou hoje. Você falou que ia acontecer, não aconteceu nada. Os próprios outros membros lá, os seguidores, falaram, não, ele sempre falou que não ia acontecer nada. Ele só falou que a NASA estava fazendo pesquisa, o CERN estava fazendo pesquisa. E às vezes ele lançou uma semente, aquela semente isso é estranho. Vai ter reverberar mais 2 anos o CERN parado, aí no mesmo... Agora, o bom mesmo foi cara, eu não sei que talk show fez lá nos Estados Unidos. Fizeram um show numa praça em Nova York durante o eclipse, cantando Total Eclipse of the Heart com a menina lá. Turn around and again. Cara, que ideia fantástica. Oportunidade. Pô, cara, muito tem bom. uma outra também que a gente não falou aqui hoje, que o eclipse permitiu a visualização do cometa do demônio. Exatamente. Cometa do demônio. Explica isso aí que eu não tô sabendo, não. É um cometa que ele tem tipo um chifrinho, assim, que ele tem uma cauda, parece um chifrinho. Isso. E nesse mês de abril, nós vamos ver o periélio dele.
né? Entendi. Que é o quê? Ele vai ficar mais perto do Sol, então em determinados pontos do planeta você consegue ver no entardecer, né? Ou então, no dia 8 de abril, raios, assim. Nos meus Ele tem uma vídeos, cauda dupla? ele tem tipo algum chifre. Parece que ele solta duas Sei. coisinhas assim, parece um E chifrinho. facilitou por causa do eclipse Porque aí ele ficou mais visível. Ficou visível, Que é perto do exatamente. céu. É muito estranho Sol, isso, né? Então eu fui mais por essa linha, porque a parte do calendário, dos eclipses, Sei. da lua de sangue, dos alinhamentos, como a galera já manja. E Mastral? Eu falei, essa parte é com eles. Mastral, o Daniel também, não sei se o Nostradamus fala alguma coisa sobre o que está acontecendo, porque também toda hora volta o Nostradamus. Nostradamus é tipo o clínico geral, qualquer coisa você tá encaixa lá, ele, né? Encaixa, né? Ele fala é muito assim, vago, não, né? porque Algumas coisas ele acertou. Acertou, né? Realmente ele acertou. Mas você acha que o Nostradamus ele tinha uma iniciação assim, oculta? Eu acho que ele Tem alguma conseguia história? alcançar. Ele devia ter algum conhecimento, sabe? Quando você desenvolve a glândula pineal, Sim. né? Tem técnicas para isso. E que não se fala nisso porque não é interessante ensinar isso. ao povo, todo mundo né? ficar capaz, né? É o religar. Jesus Sim, veio para conexão. estabelecer religar, e a palavra quer dizer conexão. Descartes falava, né, que a pineal ligava o corpo com a alma. Exato, Descartes, exatamente, né? Então, quer dizer, tem que mudar o paradigma. Descartes falava, penso, logo existo, né? Sim. Mas aí tem que inverter essa posição. Eu existo quando não penso. Se você relativizar demais, você não tem fé. Fé é certeza. Sim. Então, se Moisés achasse, não, o mar não vai abrir, né? Ele não teria Aí fé. não abre, né? Não abre. Jesus falou várias vezes, vai, a tua fé te salvou, né? Exatamente. E o mar só Então- abriu quando os caras já estavam dentro da água, né? Pois é, Não antes, né? exatamente. E tem provas disso, E depois arqueológicas fechou, disso. né? Fechou em cima dos soldados, E né? tem prova arqueológica disso. Você vê aquelas bigas, né, lá no fundo do mar. Isso, exatamente. Você fala, como é que a biga veio parar aqui? Os carros de soldado. Pô, É interessante. Tem né? ossos, sim. Acho que tem. até a National Geographic, né? Isso, o Discovery Channel. isso, fez. é. mas não tem um sinal. Discovery. Não tem um sinal também sobre o Mar Morto, ele Voltar a ter voltar a ter peixe, né? peixe E e tudo tal. mais. Ter peixe, E do tá rio, acontecendo, né? do rio Eufrates secar, né, que está acontecendo também. Aí tem no Apocalipse fala, né, que os exércitos virão e vão cruzar por aquela região ali para atacar Israel, né? Mas aí a minha interpretação é diferente, porque fala um exército muito grande, 200 milhões. Entendi. Né? Não precisa tanta gente para atacar Israel. Né? Isso está mais, no meu ver, ligado à horda de demônios que Abaddon vai liderar. Entendi. Quando Um exército abriu- espiritual, seria. Exército espiritual, sei. E a descrição dessas entidades, elas vão causar muito dano ao homem, né? Sim. Muita dor, muito sofrimento. Aquele tal. que tem um ferrão Tipo de ferrão, escorpião. exato. Cabelo de mulher, né? Exato. Coloca uma Faz um barulho, né? característica. Como se fosse parece uma nave, né? Um helicóptero, né? Pois é. Então, imagina um negócio desse aí, na sua direção. Né? Pô. E aí as pessoas vão sentir tanta dor que vão procurar a morte, né? O negócio vai E ser aí, terrível. pois é. E aí só vai ter um caminho, né? Vai ter um caminho. Só Deus, né? Só Deus. Aí vai olhar e pensar, meu Deus. E agora? Nessa Chega no hora, fundo né? do poço, você olha pra cima. Vai jogar a toalha e fala, desisto de... Realmente, Deus me Desisto ajuda, da minha Deus me descrença. salva, né, me perdoa. Eu acho que é um momento, eu sempre coloco para as pessoas, um momento da gente refletir, porque a gente realmente não sabe o dia exato, empírico. Essa faixa temporal, padres mandaram para mim, contas também. Entendi. Por outros caminhos, né? A profecia de Daniel, outras coisas e tal. E chegar na mesma faixa temporal, né? Eu tenho, apresento meus alunos, tem pelo menos 10 pessoas que chegaram na mesma faixa. No mundo inteiro. Né? E então, considerando essa possibilidade, né? Se isso acontecer, a gente não sabe, né? Então esteja pronto, se for amanhã, né? Então é o momento de você se reconciliar, de pedir perdão, de se arrepender, de fazer o bem, sabe, de abraçar. O maior arrependimento das pessoas tem no leito de morte, tem um livro que fala isso, uma enfermeira fez, né? Não é, eu queria ganhar mais 1 milhão, eu queria ter comido uma pizza na Itália, né? Não, quero mais tempo com a família. Queria mais tempo com a minha família, com meu filho, dito mais vezes eu te amo. É o arrependimento, sim. Então, hoje eu entendo, a Bíblia é uma maneira diferente, né? Uma coisa você vê algumas coisas em teoria, né? No livro de Jó, né? Eu falei, pô, Jó, como é que Deus permitiu isso, né? E de repente eu passei um pouquinho do que Jó passou, né? Mas minha fé não foi abalada, né? Inexplicável. Eu sondei meu coração, cara, sondei meu coração. É muito próxima, né, Du? Eu sondei muito meu coração, falei, eu não tenho raiva, não tenho, assim, eu sei que o Senhor se tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada fica fora desse tudo. Então, se eu levou para um livramento, levou porque você sabia de alguma coisa que eu não sabia, eu vou saber no momento certo. Deuteronômio 29, 29, né? Sabe alguém que eu vejo ao Senhor. uma história que não é tão
dramática quanto a sua, mas tem um nível de drama, o Jordan Peterson. É verdade, cara. O Jordan Peterson, ele tinha um negócio com a fé, assim, muito conceitual. Aí o que acontece? A esposa dele tem um diagnóstico de câncer, assim, ó, só vai durar 6 meses. E aí ele entra num abismo ali existencial. A esposa tá viva até hoje, isso já tem mais de 10 anos. E aí depois ele teve um problema, que eu demorei muito para entender que o problema dele foi muito complexo. Ele tava lá no Canadá, que ele é canadense, aí ele comeu um peixe que eu acho que tava meio estragado ou envenenado. Isso gerou um problema, sei lá, tipo uma diarreia nele, alguma coisa assim. Aí ele foi tomar um remédio que afetou o sono dele, aí ele não conseguia dormir mais. Aí ele desenvolveu problemas psiquiátricos por causa disso. Sim, privação de sono. Aí ele teve Covid, na época que começou, quase morreu, porque ele tentou e todos os médicos no Canadá e Estados Unidos resolver esse problema dele, não conseguiu. Ele foi, acho que pra Rússia, ou pra Ucrânia, um lugar desse assim. Aí começou a pandemia, ele pegou Covid, quase morreu. Ele bateu lá no fundo do poço e voltou. E aí, depois que ele volta dessa experiência com a esposa e dele mesmo, ele tá um cara quebrantado hoje, né? Ele chora toda hora, ele fala de Deus, ele chora. Eu consegui experienciar, eu entendi a questão da gratidão. Entendi. Porque eu não me permitia ser feliz, né? Me sabotava. Pô, como é que eu sou feliz, né? Aí, um dia... foi muito claro, eu estava falando com Deus, né, e falei, Deus, me ajuda, né, me dá força, né, eu sei que o Senhor tem teu propósito, né, a gente se encontra de novo, né, e ele falou, você esqueceu uma coisa, né, tudo dá graças, né, agradece. Aí eu agradeci a Deus, falei, obrigado pelo tempo que o Senhor me deu com meu filho, com minha esposa, né, 23 anos de casado, quase 16 anos de convívio com meu filho, agradeci, parece que tira um peso das minhas costas, sabe? Então tudo dá graças. O nosso cérebro, ele é programado para você fazer o bem também. Sim. Quando você leva, um dia de frio, você leva um cobertor para o mendigo na rua, ele não pode te retribuir. Você libera dopamina, e parece que as pesquisas mostraram que quando você entrega sem esperar nada em troca, aí que vem a melhor satisfação, né? Exato. Você sente melhor dar do que receber. Você começa a perceber isso. E realmente, o pão não vai faltar de cada dia. Então as pessoas ficam muito preocupadas, né? Mas não, eu creio que o remanescente fiel está se unindo. Então, ao longo da história, sempre teve uma pessoa para dar norte ao povo, né? Para dar direção, um profeta, um juiz e tal. Nesse momento da história, é trabalhadores no plural, da última hora. Né? Então, eu creio que assim, o remanescente é mais de um. Né? Então é um momento muito ímpar da história, onde o remanescente está se unindo mais. Uma dificuldade que eu vejo no trabalho que você faz, eu faço também, que é alertar as pessoas. Muitas pessoas acabam ficando com medo, não é o propósito. Te fala, você está gerando medo. Não, é o medo. Como é que você faz para contornar isso? De anunciar que as coisas vão ficar difíceis, mas sem as pessoas entrarem num ciclo de medo e desespero? Eu me pauto no que Jesus falou. Na vida tereis aflições. Se prepara. O mundo vai odiar vocês, porque vocês não são daqui. Né? Então tem pessoas que você olha, você sabe que uma pureza, os puros de coração verão a Deus. Os humildes herdarão a terra, né? Eu gosto da questão dos puros de coração, né? Então essa pureza, essa simplicidade, né? Ser como criança, né? E a gente tem que buscar essa pureza, não que a gente vai ser santo, né? Todo mundo erra, mas se você errou, pede perdão, se arrepende de verdade. Jesus, ele quebrou todos os paradigmas da sua época, né? Amai os vossos inimigos, né? Aí, ele quebrou. Aquela ali ninguém aceitou, né? Pois falou, aí é demais. Salvou até o bandido da cruz do lado dele. Hoje mesmo, fez um milagre até ali, né? No último, o pior dia da vida do cara é transformado. Hoje você está comigo no paraíso. Não é que você vai dormir daqui a 1000 anos, depois vem, né? Não é hoje. É incrível, né? Aquela passagem. Incrível, fantástico. E o outro mesmo ali crucificado, confrontando Jesus, criticando, né? Praguejando. Você não era o filho de Deus, então não vai fazer nada. Exatamente. Aí o outro, não ouve ele não, mas se puder, me dá aí. Lembra de mim aí. Se for na humildade, né? Se for possível. Na humildade. Se não te incomodar aí, né? Depois que o Mel Gibson fez A Paixão de Cristo, ele ficou bem perseguido em Hollywood. Foi. E aí o que ele fez? Ele mesmo faz o filme dele agora. Né? Ele não atua, ele mesmo é o diretor, ator, ele faz tudo. E depois ele fez aquele Apocalipto, você viu? Sim. É dele? Aquele filme é sim, é dele, é antigão. Aquele filme é muito interessante, cara. Mas é bem aquilo mesmo, o que os aztecas, rituais, né? Faziam. Aztecas, incas e tal. Isso é registrado, né, pela Cortez, né? E tem até tem uma parte ali que uma menina faz uma profecia, né, pro cara. Ela fala, você hoje, pro cara do mal que tava carregando as pessoas pro sacrifício,
Ela tá chorando, aí os caras falam pra menina, sai da frente. Aí ela vira pro cara e fala, você hoje mesmo, você vai morrer e vai pagar pelos seus pecados, não sei o quê. Falei, caramba, o Mel Gibson até numa história de Maia, Inca e Azteca, ele tá dando os recadinhos, né? Tá dando os recadinhos. E aí no final, eu vou dar um spoiler aqui, porque o filme é antigão, filme né? Antigo, filme antigão. Não sei se você lembra no final, que aí o vilão, ele vai perseguindo o protagonista pela floresta pra tentar matar o cara. Aí eles chegam no litoral, os navios espanhóis estão chegando pra colonizar. Aí os dois olham aquilo e falam, o que é isso? E aí a briga para, eles voltam pra dentro do mato, né? Eu fico vendo aquilo ali como se fosse uma representação de uma possível invasão alienígena. Né? A sensação que a humanidade ia ter brigando e tal, de repente olha a nave chegando. Inclusive os navios eram chamados de naves, né? Sim. Aí você olha aquilo e você fala, cara, minha vida agora perdeu sentido, né? Exato. Parece que é um pouco esse engano alienígena aí que estão montando, né? Pra humanidade ficar uma sem distração, chão, né? uma distração, né? Isso é uma coisa interessante, eu acho que eu sinto paz em falar, porque é visível, qualquer um consegue enxergar, né? Se você for em Curitiba, tem alguns pontos estratégicos do Brasil, são cruzamentos das linhas de lei, né? E eles fazem algumas coisas ali. Você vai no Museu do Olho, em Curitiba, por exemplo, e tem um vão, né? Você passa por baixo, nem o vão do MASP, né? Sei. E você vai ver um círculo, né, de vidro, né? E você vê cadeiras, poltronas lá embaixo. Só que quando você entra no museu, você não tem acesso àquela sala. Você não, ela não aparece. É inacessível. Você não tem, mas o acesso é por fora. Né? O acesso é por fora. É outro caminho. É exatamente o mesmo desenho, projeto arquitetônico da igreja de Brasília. Entendi. Né? Que você entra num túnel escuro, né? No subsolo, depois você eclode a luz, que nem o Brasília Secreta fala, né? Então, mesmo como a entrada. E quem se reúne lá? Né? Rosa Cruz e maçonaria. Entendi. São seitas irmãs, né? Por isso forma um triângulo. Se você pegar no mapa, vai estar o Museu do Olho, aí de um lado vai estar o Museu Egípcio da Rosa Cruz, e do outro lado vai estar o centro grande, um dos maiores do Brasil, da maçonaria. Né? Então eles se reúnem lá, cabe 150 pessoas. Entendi. É bem restrito, né? É bem restrito. Né? Então você passa por cima, você vê. É claro, quando eles se reúnem, eles tampam o vidro, né? Mas você vê, aí ninguém repara. É interessante isso. As pessoas olham e não veem. Fica por isso mesmo, né? Eu reparo em tudo detalhe, né? Mastral, tem o quarto cavaleiro, né? Que é o cavaleiro em cima do cavalo. Cavaleiro Zodíaco. Cavalo amarelo ou pálido, né? Que é a morte, representando a morte. São as doenças? Pragas, doenças. São pragas? Pragas, doenças. Né? Então, a pandemia já foi uma delas aí? Foi um ensaio. Vai vir coisa pior. Muito pior. Foi um ensaio. Porque a porcentagem de mortes foi baixa perto do que pode ser uma pandemia pesada mesmo, né? Sim, sim. Eu ouvi coisas assim... E morreu gente, hein? Morreu muita gente. Né? E como não tinha necrópsia, né? Não fazia, já testava, pronto, caixão lacrado. Né? Então teve muita coisa que aconteceu que, enfim, o pessoal da área médica me sinalizava, eu ficava horrorizado. Tá louco. Fala, Tuti, tem alguma coisa em cima do que a gente falou aí que possa vamos lá. Abrir novos caminhos? Vamos lá, o Robson Félix mandou: qual a opinião de vocês sobre o documentário Messia 2030? Conhece? Ih, rapaz, esse eu não vi não, documentário? Documentário eu não vi. 2030 aí me pegou, hein? Que decodifica a data exata em que Jesus possivelmente voltará à Terra. Pô, fala pro... Que seria o quê? 2030? Eu acho que é. Passa pra gente onde tá esse documentário, porque eu quero ver também. Eu também, agora fiquei curioso. Porque cai certinho na agenda. Quero 2030. ver. Manda aí pra gente onde que tá isso pra assistir. Fala, Tuti. Vamos lá, o Blank RS. Desde sempre ouvimos falar sobre que o fim do mundo está próximo. Já passamos por guerras, epidemias e fome ao longo da história. Porque desta vez seria diferente. Então, nós já falamos sobre isso. Acho que ele não pegou essa parte, né? Falaram várias vezes para que você, quando é de verdade, você não acredita. Exato. Né? Quando agora é para só mais uma repetição. Você ignora a teoria de conspiração, isso não existe. Tem um detalhe também que a Batalha de Armagedon, que é no final da Grande Tribulação, não é o fim do mundo, né? Vai ter o milênio, segundo a Bíblia. Como que é, então? Explica isso daí. O fim desse mundo mesmo é depois, quando tiver um novo céu, nova terra, depois da Batalha de Gog e Magog, né? Então, o que a gente está falando de Grande Tribulação não vai acabar o planeta Terra, né? Vai ter ainda o milênio.
Você crê assim também? Tem controvérsias disso. Então, assim, eu não tenho uma opinião empiricamente formada a esse respeito. Sim. Né? Porque num caso de caos, uma guerra e tal, haverá escombros, né? Então, não sei. Eu tenho mas você crê que no final dos 7 anos da tribulação acaba o planeta Terra ou continua a vida na Terra? Se nada mudar, isso é notícia também, se acha na internet. Claro que pode alterar a rota, campo gravitacional, não é um fato concreto, mas é uma possibilidade. Tem um cometa vindo em direção à Terra com previsão de atingir o nosso planeta em 2031. Né? Então, se nada mudar a rota deles, um campo gravitacional mudar, acaba aí. Ou aquele filme do Armagedon. O filme é Armagedon, né? mesmo, com o Bruce Willis, né? Exato, eles vão bombardear lá. Botam umas bombas lá no meteoro, né? O Não Olhe Pra Cima é meio isso também, só que dá errado, né? Eles iam explodir o meteoro. Não, ele tá cheio de ouro, não explode não. Aí morre todo mundo por causa da ganância, né? Da ganância, exatamente. Filhos do Privilégio, outro filme legal. Não conheço. Cabeça. Eu não assisti esse nome, eu sei qual que é. Ele conta mais ou menos a história de como uma determinada indústria farmacêutica se instalou no Brasil. Exatamente. Os caras estão falando que tá na Netflix o Messias, né? É documentário. Legal, né? Você tá prestando bastante atenção na live, né, Tuti? Você não tá acompanhando o chat. Os caras estão falando que tá no Netflix, você não viu isso? Ele tá com medo do apocalipse. Cara, o cara tá correndo aí. Vou até abrir o Netflix pra visitar lá mesmo. Eu queria assim, a gente... tem coisas que a gente lê 1000 vezes, você não entende. E de repente um dia instala, ficha, agora né? eu entendi. Tá no Netflix. Agora Você eu já entendi. viu aquele filme The Boys from Brazil? Não. Esse filme, sabe que a loucura que é? Alguns nazistas que sobreviveram, eles estão tentando reproduzir o Hitler. Aí eles pegaram o DNA do Hitler, clonaram ele, mas eles viram que não adiantava só clonar. Esse bebê tinha que passar as mesmas experiências que ele passou. Perder o pai, ser reprovado, não sei o quê. Mas Hitler ganhou voz com o quê? Né? Ele ganhou voz com a quebra da Bolsa de Nova York. Foi verdade. Quer dizer em cima aí, do caos, né? No meio do caos. Aí precisa ter o caos. Aí todo mundo acreditou nele e pronto, ele virou o Messias. Caos, né? Tem documentário, eu fiz um resumo desses documentários, todos que eu assisti no meu canal do YouTube. É uma série sobre Hitler, ele tinha envolvimento com o ocultismo. Sim, Sociedade Thule, né? Isso, Sociedade Thule. E ele, assim, convenceu plenamente todo mundo ali que ele estava certo. E tentaram matar ele várias vezes, o cara não morria. Né? Ele escapava, parecia que era um... Era meio Highlander. É um cara assim, parece que iluminado, um iluminado. Protegido. Isso, protegido. Abençoado. Um cara colocou uma bomba, levou anos, mó tempo para preparar uma bomba. Da mesa ali, né? Para explodir. Aí ele foi de avião e os discursos dele eram longos. E aí o piloto falou, olha, o tempo tá ruim, vai ter que voltar de trem. Aí 15 minutos ele ficou e foi embora. Explodiu, morreu 60 pessoas lá. Tem um filme com o Tom Cruise, que eu esqueci o nome, que o Tom Cruise era um dos generais que tentou matar o Hitler. Ah, sim, Operação Valkyria. Valkyria, sim. Conta um pouco isso, né? Aí conseguiram colocar a bomba dentro do avião dele, não explodiu. Maluquice, né? Não, total. A história dele E é engraçado porque eu já vi algumas tirinhas falando assim... é só voltar no passado e matar o bebê Hitler. Como você vai matar um bebê, velho? Por mais que você saiba que é o Hitler, o cara matar um bebê não tem como. Até nos Vingadores ele fala isso. Ele fala? Esqueci qual é a máquina de combate, ele fala, vamos voltar no tempo e matar o Thanos, né? Aí igual a Agenda 2030 faz parte também do modelo, você destruir a família. Né? Hoje a família está muito atacada, né? Tem muita destruição em família. Tem muita gente joga. Que é o menor núcleo que existe, né? A família familiar. Sim. Instituição agregadora, né? Você reparou, o super-herói é tudo solteiro. Né? O super-herói é solteiro. Ele não consegue se dar bem, né? Não, o Gavião tem família, né? Tem família do Gavião, não sei. Acho que é o único ali que tem. Então, sim. Até o Capitão América, que é mais tradicional, ele não tem esposa, filho. Pois não tem. Thor, tal, não tem, né? O Homem de Ferro tem, né? Até a... mas é um flerte, né? Mas no final, né? Eu esqueci o nome dela. Era o menino, mas também aí morre, né? Também. Quando tem família, aí mata. Morreu, ficou órfã de pai. Mas pega mais antiga. Desaparece. Pega mais antiga. Você não lia gibi, né? Não lia, cara. O Mickey ficava com a Minnie. Nunca casou com a Minnie. Ele nunca casou com a Minnie. Não. Ele ficava pegação, o Pato Donald ficava com a Margarida. Nunca ele casou com a Margarida. Já tinha essa... Né? O Pateta ficava com a Clarabella. E a Olivia. Então nunca formava. Aí já entra aquele negócio de mensagens subliminares. Tá cheio disso. Esse é um outro mundo. Vamos fazer um episódio só sobre isso, hein? Vamos fazer. Esse aí dá pra brincar muito. Muita coisa ligada em mensagens
responsabilidade da Disney, é desenho da Disney ligado à pornografia, à promiscuidade. É o Bernardo e Bianca, o desenho dos ratinhos, mostra uma cena explícita ali. Tem vários que até fazem apologia. A Pequena Sereia, o padre ali no casamento tá meio, parece uma ereção ali. Tem Muito um monte. Então, e hoje você vê muita gente viciada realmente em pornografia. Sim. Viciada, porque tá na palma da mão ali. É muito fácil o acesso, né? Fácil acesso. Nossa época era uma missão pro cara achar e é a mesma coisa que uma droga, né? O seu cérebro libera a mesma coisa se você fosse viciado em uma cocaína. Isso acaba o casamento. E entra aquele negócio que o Rolling Stones cantava, né? I can't get no satisfaction. O cara não consegue se satisfazer sempre mais. Terrível, né? Tem Beatles influenciaram muita gente também, né? Sim. Mas tem a disco, né? Tem um disco dos Beatles que a capa eles estão Sgt. segurando Peppers. crianças mutiladas, né? Tem. Crianças mutiladas. Tem, sinistro. Fala, Tuti. Vamos lá. O Michel Chagas Aragão. As duas testemunhas são um mistério até hoje e irão surgir na grande tribulação. Seria Enoque e Elias, Moisés e Elias ou duas pessoas desconhecidas escolhidas que irão receber o espírito desses profetas? Eu creio que são são duas pessoas com a mesma unção deles, né? Mas não eles mesmos. E você, Daniel? Né? No meu ponto de vista. Então, tem uma teoria que diz que como Elias foi arrebatado, aí ele não morreu. Então não seria morte. Tipo uma reencarnação ou um fantasma. Então ele poderia aparecer. Enoque também não. Às vezes é Elias e Enoque, não Elias. Moisés até teve uma morte misteriosa pra caramba, né? Que Deus levou o anjo Miguel, brigou com Satanás, levou o corpo. Mas você vê como eles respeitam a hierarquia? Sim. Né? O Senhor te repreende. O Senhor te repreende. Eu não posso te repreender. Você tá você é querubim. Eu sou arcanjo, né? Então é hierarquia. A gente olha a hierarquia nossa que a gente tem humana e acha que a gente que inventou. E a gente está aqui de passagem. Tem que entender isso. São passagens, são peregrinos. Eu levei tempo para entender isso. São peregrinos. Forasteiros nessa terra. Forasteiros, aí está de passagem. Então a gente veio de um lugar, vamos chamar de céu, né? Quando Deus fez a sua criação, vamos fazer uma analogia aqui, ele fez 8 bilhões de almas e seres que tinham que passar pela terra, fazer um test drive para aprender valores, aprender amor, aprender fé, aprender amizade, esperança, lealdade. Eu costumo citar 5 que é mais fácil, né? Honra, lealdade, disciplina, amor e fé. Sim. Né? São valores da pátria celestial. Então, se encontrar alguém com essas 5 qualidades, que não se corrompe, que não negocia os seus valores, essa pessoa ela atingiu que várias culturas têm nomes diferentes, né? Iluminação, Nirvana, tal. Então você teve uma elevação espiritual. Sim. Né? Você realmente conseguiu aprender. Né? E aí você ganha o galardão. Né? E o galardão é uma coisa especial, porque fala da cidade de Jerusalém Celestial, ela tem muros muito altos. Quer dizer, por que muro tão alto? Né? E tem 12 portas, mas cada porta tem um anjo tomando conta, ou seja, não entra qualquer um. Então quem tem o galardão, né, é um privilégio de morar nessa cidade, e lá que está a árvore da vida. Sim. Lá que está, né? Não está em outro lugar, né? É aquele o ponto geográfico, né? Então você vai poder ter o privilégio de comer dos frutos da árvore da vida, e as folhas trazem cura, né? Cura para as nações. Então imagina, quando houve peleja nos céus, evidentemente houve dano, há dano, né? Anjo, demônio, rebelde, brigou, houve dano. Levaram prejuízo ali. Prejuízo. Então por isso proibiu, não tem acesso às folhas, para vocês não se curarem rápido, né? Agora os que estão do lado de Deus se curam mais depressa. Engraçado que na mitologia grega fala que os deuses eles comiam ambrosia, né? Que era o manjar dos deuses para eles se permanecerem sempre saudáveis, jovens, né? E tal. É interessante, né? Você vê que os deuses também precisam de uma... né, de um alimento ali. Se ele ficar assim, ele pode até não morrer, mas ele fica no estado de inanição, né? E você vê, e o galardão é uma coisa tão simples, você dá um copo de água fria a um pequeno. Né? Uma coisa simples. Receber um profeta na condição de profeta, ganha o galardão do profeta. Exatamente. Isso é interessante, honrar, né? Quem merece honra. Eu fico imaginando, você imaginar aquele grande missionário que entrega a vida pelo evangelho, o cara tá abrindo mão da família para entregar a vida para Deus, aí só porque você recebe ele em casa para ele dormir uma noite, você recebe o mesmo prêmio que ele.
Né? É E interessante. hoje as pessoas, depois que ficamos confinados, as pessoas perderam muito contato. né? Então Afastou. afastou. Né? A rede social realmente ela aproxima os distantes e distancia os próximos. Né? A gente liga pra esposa na cozinha, né? E traz uma, traz uma água aí Então pra mim. um abraço pode mudar uma vida, mudar uma história. total. Um abraço. Às vezes você não tem nada para dizer para aquela pessoa, está passando uma situação difícil, né? Simplesmente dá um abraço, olha que Deus te ama, Ele não esqueceu de você. Você sabia que o meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Federal do Rio de Janeiro foi sobre a reconstrução do idioma hebraico. Aí eu fui estudar hebraico em sinagoga e tal. E aí eu comecei a estudar um negócio que eles chamam de glossogenia, que é a origem dos idiomas. De onde vieram os idiomas e tal. E aí teve um experimento que eles fizeram no Egito, que eles pegaram um faraó chegou, não me lembro qual, ele falou, eu quero saber qual é a primeira língua que existiu. Se é a nossa ou se são as outras. Sim. Aí um malandro falou, é fácil. Os seres humanos já devem nascer com a língua original, depois eles aprendem a outra. Então eles pegaram algumas crianças e deixaram isoladas. Eles só passavam comida para elas, não podia falar perto, não podia abraçar. Todas as crianças morreram. É mesmo? Mesmo com comida, com tudo. Só a falta do abraço, do carinho, morreu todo mundo. Sim. Acho que eu li já alguma coisa a respeito disso. Faz muita importância o contato. Né? E hoje você vê muitos adultos com traumas que foram gerados na infância. Sim. Né? A ausência paterna, a ausência materna, nunca recebeu um abraço, muito, nunca escutou do pai ou da mãe eu te amo, eu tenho orgulho de você. Sim. Sabe? Isso faz muita diferença. Gera um trauma, cicatriz, né? E aí você tem que você reconstrói isso. A fé tem esse poder tem que transformador. reconfigurar ali, né? A alma. A fé, o amor tem esse poder transformador, é uma força muito poderosa. Glória a Deus. Fala, Tuti. Ó, vamos lá. O Somos Todos Um mandou: a BBC no Insta postou sobre Apolônio de Tiana. Seria provocação aos cristãos, dado o momento atual e a chuva de comentários que gerou contra os cristãos? Sabe o que é isso? Sabem? Pô, não sei, cara. Isso aí também. Também não tô por dentro, não. Não sei. Aí me não tô- pegou no Próxima. contrapé. Assim como uma dica pra galera, lembrei outro filme, Brasil em Vertigem, né? Tem na Globoplay. Quem tem um aplicativo é Brasil em Vertigem. É bem interessante. Se for um bom observador, você vai perceber uma cena que você entende um pouco de música clássica, você vai entender o que ele quer dizer aquela cena. Tá. Fala, Tuti. Ó, o Takoku. Olha, Não, você não vai, você não vai cair nessa. Não vou. Ó, o Lene, ele caiu. Caí. Ele tava falando chinês, Eu não- japonês. Eu não caí. Se eu não terminei, eu não caí. Tá bom, eu acho que sim, hein? Não, eu não terminei. Não. Se começou, já caiu. Não, o nosso querido Takoku aqui, Tá. ele mandou. Cara, eu tô até com medo de ler a pergunta agora. Lê na cabeça e depois... Agora eu fiquei curioso, o que tá na rabeta do cara? Se ele, Exato, se ele tá exatamente. com a rabeta boa ou se ele tá com algum problema. Pois é. Vamos lá, ó. Daniel. Eu vou ler o nome do cara. Tá bom. Tokuku. O Daniel já tem um... aí- qual Tokuku, Daniel? Vai ser tudo com K. específico. Coçano. Aí tem um seno, cosseno, né? Naquele negócio de geometria. Cara, e você ia ler um negócio tão claro desse, Não. velho? Tem um Tomás, né? Tomás Turbano. Posso me defender? Claro. É porque eu leio a pergunta pra ver se a pergunta... Entendi. E só na hora você vai ver o... E daí, quando eu vou ver o nome aí, eu não pensei. Entendi. Peço Vamos perdão lá. aí, nossos queridos telespectadores. Vamos lá. Ele mandou: Daniel, você conhece a seita de... Daniel, qual Pera, Daniel? qual? Seja específico. Vou alterar então. Daniéis, Tá. vocês conhecem a seita de Lanho? Ele era líder do Bomb Crypto e parece que vai voltar agora dia 14/4, depois do eclipse. Cara, eu não conheço. Também não conheço. Tão não próximo. conheço, Então, não conheço. Não, aqui foi. Foi. O que falta pra gente fechar o assunto, Daniéis? Falamos de várias coisas aqui, de sinais de guerra e por que agora e não antes. Agora, o lance da 144 mil. Isso é legal. o que é isso? Quer falar? Não sei, 144. pode ser Vamos lá. diferente. O que eu entendo... Que faz parte posso também... Tá errado, tá no livro do Apocalipse. Sim, tá. Isso é explícito, tá lá. São 144 mil judeus que não receberam a marca da besta. Então Isso. eles receberam uma bênção, uma proteção espiritual, porque eles não aceitaram o anticristo. E qual é o papel deles Eles na são um tribulação? remanescente ali, um sinal dos remanescentes nesse final dos tempos. Ali. E acho que eles vão pregar os judeus. Pregar, né? Vão pregar os judeus. É porque os judeus eles acreditam na história que os apóstolos
pegar o corpo de Cristo, porque eles pediram, né, para Pilatos uma guarda, uma tropa romana, 21 soldados. José de Arimateia ali, né? Melhor soldado do planeta, o melhor exército do mundo na época. E aí, quer dizer, falaram que dormiram. Como dormiram? Todo exército é básico, tem alguém que fica de sentinela. Né? Então eles ficaram com medo mesmo. Apareceu o anjo lá. Saíram fora, né? Fingiu de morto, né? Ainda diz que quando o anjo desceu, teve um terremoto, né? Teve um terremoto. E esse número. E vê que interessante, muitas vezes, historicamente, as mulheres foram muito desprezadas, né? Não eram contadas nem numericamente. Sim. Até pouco tempo atrás não tinha nem poder de voto. Mas Jesus quebrou todos os paradigmas, né? Falou com a samaritana, olhou para a viúva pobre, defendeu a mulher adúltera. Sim. Né? As crianças também, ele deu as crédito para as crianças. E uma coisa interessante, a primeira pessoa que Jesus aparece depois de ressurreto, Maria Madalena. Uma mulher. Ela achou que era o jardineiro. Achou que era o jardineiro, porque estava no corpo glorioso. A Bíblia de Isaías diz que ele não tinha boa aparência, né? Esse Jesus que a gente vê aí, chapinha no cabelo, olho azul e tal. Jesus playboyzão, né? Estereotipado, não, é diferente, né? E aí que ela reconheceu pela voz, né? Minhas ovelhas me conhecem pela minha voz. Exatamente. E o número 144, ele é interessante também, né? Porque é 12 vezes 12, né? E não sei se vocês concordam sobre o significado do 666. Esse é um assunto interessante, né? Eu acho que eu tenho a tem mesma várias, opinião que ele. Já ouvi que é o www. É um 9 escondido também, né? É um 9. 3 vezes 6, 18, 9. Né? Tem bastante coisa para falar sobre 8 mais isso. 1, 9. Tem o número 3 de Deus, 6 do homem. É uma profanação de uma trindade, né? Uma trindade, o Pai, o Filho e o homem Espírito virando Santo. Deus. É isso? Profanação. Então, profana um sagrado. Então, é a besta, o falso profeta, o anticristo. Né? Aí, curiosamente, aparece a Bíblia depois, ela foi versículo e tal, né? Não tinha como era hoje, né? Então, as pessoas achavam, não entender errado. Mas está lá em Apocalipse 13, 18. Né? Aí, você pegar 13 vezes 18, olha que coisa curiosa, acho que dá 256, se eu me lembro bem a conta. Se você somar os dígitos, dá 9. Sim. Né? Aí, se você pegar 256 e inverter, e somar pelo contrário, 256 para 452, somar dá 666. Né? Uma coisa curiosa, né? Tem umas matemáticas assim, tem umas coincidências. Tem uns códigos assim, o filho pródigo, da grão de mostarda. As pessoas não entendem, acho que tem uma fé pequena. Menor. Você tem uma fé pequenininha. Menor semente. Né? Não, porque o grão de mostarda é uma semente, você pode massacrar ela, tentar queimar, pisotear, ela não se destrói, resistente, ela cresce e vira uma árvore de quase 4 metros de altura. Então, o que Jesus estava querendo dizer, vocês têm que ter uma fé inabalável, indestrutível, né? Como tinha a igreja primitiva. Eles iam, isso historiadores falavam, né? Não só Flávio José, como outros mais. Eles iam cantando louvores nas arenas, né? Se ajoelhavam e cantavam louvores. E dizem por causa disso, eles matavam mas 100 se convertiam vendo a fé dos caras, né? Sim. Olhando aquilo, né? Foram lá para zombar dos crentes, mas falaram, caramba, isso é real, né? É real. Teve coisa incrível, né? Mudou a história, Deus fez homem para alcançar os homens, vestiu a nossa pele. E Jesus é cheio de paradoxo, eu acho lindo isso, né? O nosso Consolador chorou, né? O nosso Libertador foi preso. O que traz um jugo leve e suave, precisa de ajuda para carregar a cruz. Então a gente precisa um dos outros, né? Dividir os fardos uns dos outros, orar uns pelos outros. E a gente não faz isso, a gente ficou muito avarento, muito egoísta, né? As pessoas pensam muito em si mesmas hoje em dia. Então acho que é um momento histórico a gente poder refletir, olha o mundo como está, né? Se de repente tem um apagão, de repente faltar alguma coisa, e você pode ajudar teu irmão, né? Divide, Jesus partilhava o pão, né? Então partilha, né? Você não vai levar nada daqui, você nunca vai ver um carro funerário seguido por um caminhão de mudança. Não existe isso, você não leva nada. Do jeito que você veio, você vai, não leva nada daqui, você deixa. Só fosse faraós, né? Que era Você deixa a sua mensagem, deixa o seu testemunho de vida. Acho que é mais importante do que a sua oratória. Mais vale um bom nome do que as muitas riquezas, né? Exatamente. É interessante isso. Né? E para você, Daniel, o 666, qual que é o significado? É isso também, né? Porque você vê, o número 6 tem uma simbologia com o homem, porque o homem foi criado no 6º dia. E o número 3 tem a ver com Deus, por causa da trindade e tal. Então, 6, 3 vezes, seria o homem virando Deus. Que é aquela promessa que a serpente fez para Eva, se você comer esse fruto, sereis como Deus, né? Então é a tentativa do homem se divinizar, que é o anticristo seria um semideus. Exato, ele vai querer ser entronizado, vai profanar o templo. Até o livro
livro mais recente do Harari é Homo Deus, né? Homo Deus, Seria o homem implantando, se misturando com a máquina para se tornar divino, no transhumanismo. Semideus, transhumanismo. Exato. Inclusive o Jaron Lanier, que era diretor, era engenheiro-chefe da Microsoft, foi o cara que inventou o termo realidade virtual. Ele tem um livro chamado Who Owns the Future? Quem domina o futuro, ou a quem pertence o futuro, que ele diz que os tops do Vale do Silício, os caras estão criando uma tecnologia tão avançada que ele fala que no futuro próximo, se tudo continuar assim, eles vão virar super-heróis imortais. Nesse nível. Ou amortais, né? Amortais. Na verdade, que é diferente, né? Você não morre por causas naturais, mas pode ser atropelado, cair no abismo e você morre. Não morre de morte morrida, só de morte matada. Exatamente. Bem isso. Senhores, queria agradecer demais a presença de vocês e aí fiquem à vontade para passar o canal de vocês, o @, e é com vocês aí. Quiser mandar uma mensagem pro pessoal também, no final. Obrigado. Então, Daniel, você é o 2, né? Daniel 2. Eu, na verdade, eu pareço que sou pai dele, mas sou mais novo. Mais novo, tinha que todos dar nós. Prioridade pros mais velhos aí, mas ele me deu a vez. Vamos lá. Então, eu faço vídeo todo dia, meio-dia no meu canal, lives, né? Todo dia não, de segunda a sexta, né? Então, quem quiser acompanhar lá, Daniel Lopes com Z, tanto no YouTube quanto no Instagram, a gente fala de geopolítica internacional, encaixando ali, sempre que dá, com profecias bíblicas. Tem a minha livraria, livraria.daniellopes.com.br, onde você pode acessar esse novo livro que eu trouxe aí, que é o Jornada do Leitor, Como se tornar um leitor estratégico. Ali, o pessoal fala, Daniel, como é que você começou a ler, como é que foi isso? Porque eu sempre falo, cara, até 20 anos eu nunca tinha lido nada, hoje eu sou apaixonado por livros, né? Quer me agradar, é só me dar um livro de presente. Eu também. Então, como é que eu saí de zero leitura para pessoa que ama livro? Tá tudo ali, nesse livro ali, o caminho o trajeto que eu fiz. Tem a ver até com a jornada do herói. Primeiro capítulo, por isso que é a jornada do leitor, né? Eu me inspirei na jornada do herói do Campbell, né? Joseph Campbell. Então, é isso aí. Obrigado, Vilela. Obrigado aí, Mastral. Foi um prazer estar com vocês aí. E aí fica o convite também, né? Quiserem me seguir no Instagram, @DanielMastral, _oficial. Se digitar Daniel Mastral, vai aparecer um monte de fake que não me aparece. Né? Aí você tem que estar no endereço certo. Aí vai ter uma perguntinha lá. Quer mesmo seguir? Aí você põe sim. E aí tem canal no YouTube também, eu posto um vídeo por semana. Sabia que tinha alguns perfis que era assim, então, que tem. Você quer mesmo mas assim, seguir? mas não tem nada. A inteligência artificial não tira nenhum vídeo meu. Aliás, é tudo fonte oficial, real. Aliás, inteligência artificial pode ser uma das causas de uma guerra, né? Pirar o negócio. Hoje o diretor do teve uma máquina que surtou lá, quase surtou o cara, né? O diretor do JP Morgan falou que o maior desafio para o JP Morgan é a inteligência artificial, que eles estão tentando se adaptar a isso dentro das finanças, né? É mesmo? Para não ser um problema, mas um benefício. Porque, cara, tem vários desdobramentos. Então, obrigado demais, obrigado ao Tucci e ao Lene, que estão aí, a tua mulher. Quem mais tá aí? Tem ali é Xará também, é outro Daniel. Amigo nosso, o Arthur. É a Bárbara, minha esposa. 3 Daniels no mesmo ambiente, hein? Cara, exato. Festival de Daniel hoje. Exatamente. Quem falou que era o Daniel na cova foi o Tucci, né? Falou, quero... Cara, foi o Lene, na verdade. Tucci, é contigo aí. Aquele lance, né? Aquele lance lá de dar like, se inscrever no canal, tornar-se membro e, claro, dá uma passadinha aí no nosso patrocinador. Insider, né? Que tem nosso cupom de 12% em todo o site. E às vezes pinta umas coisas lá que o desconto vai para mais. Então aproveita nosso cupom. Exatamente. Que você só sai ganhando. Eu só uso roupas da... Mostra minha cueca? Não precisa, né? O pessoal acredita. Acho que a pessoa acredita. Melhor não, né? Que aí é o apocalipse começando mesmo, né? Não precisa. É isso aí. Obrigado demais, então. Você prestou atenção, vi que hoje você ficou ligado no papo. Eu prestei atenção. Foi trollado? Cara, inclusive... É o seguinte, ô Lene, você já passou por isso? Já foi, né? Todos nós já Qual foi o seu? O meu foi o Paula Abusada. E tem a oficina... Simas Turbo. Simas Turbo. Oficina Simas. Não, tem uns negócios muito bizarros. Tem o nome da igreja. Tem uns nomes em italiano, né? É engraçado. Tem uma igreja, Cajado de Moisés. Não, aqui, cara... A cobra de Moisés, aquela que comeu as outras duas. Aqui é o seguinte, o cara se acha esperto, mais cedo ou mais tarde ele vai cair na trollagem de alguém. De começar, com um curso de bacharel em teologia com 3 diplomas, você recebe uma formação completa, mesmo que nunca tenha estudado teologia antes. Tudo online,
no seu tempo e sem precisar sair de casa. Garanta já a sua vaga e viva seu chamado com excelência. Os cristãos... Bom, eu vou dizer uma coisa bem polêmica aqui, complicada. No Novo Testamento não existe cristianismo. A palavra cristão aparece 3 vezes lá. Exatamente. Cristianismo nunca foi uma proposta de ser uma religião. Só depois, lá do capítulo 10, né? Na palavra cristianismo não tem. Não, a palavra sim. cristão, só Cristão, 3 vezes. só isso, é. Você tem um rabino da Galileia que se apresenta como Messias, como trazendo a salvação. E ele, todo o funcionamento do que acontece está dentro desse contexto judaico. E alguém diz, mas Sayão, como é que os judeus vão aceitar Jesus? Na minha opinião, quando os cristãos aceitarem primeiro. Uau! O Jesus do Novo Testamento. Porque grande parte da cristandade que se helenizou completamente, se tornou ciumenta de Jerusalém e propagou por séculos um antissemitismo viral que feriu, fez com que os cristãos negassem a realidade da base e os judeus traumatizados não quisessem conversa sobre isso. Então, para mim essa cura é espiritual, trazendo os descendentes espirituais de Israel de volta para a fonte e abrindo um entendimento para os judeus. E eu percebo isso, por exemplo, eu tenho muitos amigos judeus de todo tipo, secular, ateu, religioso, tal. E o que a gente percebe nessas pessoas? Eles não têm esse olhar estereotipado, por exemplo, sobre a pessoa de Jesus. Não entendem, muitas vezes, como a maioria da cristandade. Mas também na cristandade, eu não sei se a maioria está entendendo o Jesus raiz que nós temos. Eu muitas vezes falo isso para pessoas das redes sociais. O senhor acha que essa é demonstrado através das cruzadas, de querer tomar o que... Não é só cruzadas, existe uma percepção. Com todo respeito, o pessoal quer trocar Jerusalém por Roma, Constantinopla e Genebra. Não dá certo. E aí perde-se, claro, uma coisa é cultura judaica, uma coisa são elementos históricos acumulados, uma coisa é tradição rabínica, mas outra coisa é essa base fundamental. Sem o mindset, sem a mentalidade raiz da escritura, você não entende o texto bíblico direito. E eu não acho, tá, que a coisa vai acontecer pela força do poder da razão das pessoas que vão tentar brigar. Eu, por exemplo, me lembro de um judeu amigo em Israel. Ele chegava para mim, começava a conversar, porque eu nunca falei nada para ele. Aí ele ficou curioso, começou a perguntar. Falou, você pode me explicar o Novo Testamento? Eu falei, imagina, não vou explicar nada. Você se vira, eu tô fora. Não, mas me explica. Olha que legal. Aí ele ficou maluco, porque todo mundo chega em 5 minutos e quer falar, você vai se converter ou não vai? Aí a pessoa começa a entender uma série de elementos que a pessoa que está fora do ambiente judaico não entende por que tem essas perguntas. E isso tem que ser trabalhado. E quando um judeu percebe que você não é antissemita, que você entende a conexão, aí abre-se uma coisa de conexão entre as pessoas diferenciada. E eu já vi cada coisa acontecer que o mais incrédulo de todo mundo aqui sou eu, né? O mais... o senhor não é tanto não, parece que o senhor está tendo até revelação agora. Mas eu sou inocente. Querido professor Tarso. Coisa especial está acontecendo. E aí, meu amigo, hoje... Olha, gente, eu dizer para vocês o seguinte... Eu teria já que terminar o programa, mas há um pedido veemente nas redes sociais. Há um clamor. Há um clamor que não se pare, se vocês puderem prolongar por alguns minutos. Queria perguntar aos debatedores se vocês... pouco, mas não muito. Um pouco, mas não muito. O professor Sayão também ainda está em recuperação. Nós vamos levar mais um pouquinho. Mas, professor Tarso, eu pediria ao senhor... Em meio a tudo aquilo que a gente já ouviu hoje, qual seria o conselho do senhor hoje que o senhor daria ao estudante bíblico, a essa pessoa que está morrendo, que está sendo bombardeada? Porque o pastor Marcelo disse uma coisa, o Rabino disse uma coisa, parece que quanto mais medíocre, mais voz se toma na internet. E eu queria que o senhor... O que o senhor diria para essas pessoas? E aí, gente, vamos dar esse passo mais além, vamos ter um pouquinho mais de cautela,
Vamos observar mais. O que o senhor vê? Se pode haver alguma coisa de boa nesse conflito. Minha participação nesse momento vai ser rápida, mas eu gostaria de dizer o seguinte. De tudo que falamos, né, principalmente o professor Saião e eu abordamos mais especificamente Ezequiel 38, embora com a cautela que o professor traz, com a qual, em certa medida, eu concordo, isso indica para os fins dos tempos. A questão aqui no debate é, será que o conflito Israel e Irã indica para o fim dos tempos? Com maior ou menor intensidade, indica. Para nós, o que deve ser feito? Qual é a mensagem disso para nós? É uma mensagem de medo? Não. É uma mensagem de quê? De encorajamento. Porque as profecias se mostram cada vez mais verdadeiras. E do ponto de vista individual, independentemente da história, das religiões e de seja lá o que for, só há salvação unicamente por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único caminho que dá acesso ao paraíso. E isso para nós traz uma mensagem. A mensagem de que preguemos o evangelho, preguemos o arrependimento, preguemos a saída para que possamos saquear o inferno e povoar o céu. Essas profecias, ela tem um impacto prático relevante que extrapola o senso meramente acadêmico que está sendo colocado aqui na mesa. O impacto de dizer que as profecias estão se cumprindo, o fim dos tempos está se aproximando e urge que nós nos coloquemos enquanto evangelistas que somos. Spurgeon já dizia, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou é um missionário ou é um impostor. Tudo isso serve para quê? Tudo isso serve para que nós saibamos que somos chamados aqui para refletir a glória de Deus para o mundo. Nós somos chamados para proclamar a palavra da salvação. Nós seremos cobrados por isso. Durante muito tempo, professor, eu me questionava por que nós não éramos imediatamente arrebatados logo após a nossa conversão. Deveríamos nos converter, pensava eu, com a mentalidade ocidental, racional. Deveríamos nos converter e sermos imediatamente arrebatados. Por que continuamos aqui, entre a nossa conversão e a volta de Jesus e a nossa morte? Porque a resposta para isso, única que eu consigo imaginar, é porque nós temos algo a desempenhar. Jesus nos coloca como corpo da igreja, como corpo de Cristo, para que possamos proclamar a palavra da salvação. Então, o conselho que eu dou para qualquer pessoa, para esses aos quais o Senhor fez menção, que entregue sua vida ao Senhor, tente buscar em Deus qual é o propósito de sua existência, se debruce com humildade sobre as Escrituras, aprenda a partir da Bíblia e faça sua vida algo que vale a pena. Eu sempre digo assim, se a pessoa não é cristã, no sentido de não entregou sua vida ao Senhor, o inimigo de nossas almas fará de tudo que está ao alcance dela para que a pessoa não faça isso. Mas se a pessoa é cristã, o inimigo de nossas almas, Satanás, fará de tudo que está ao alcance dele para que nós tenhamos uma vida absolutamente inútil para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Então são com essas palavras que meu incentivo é que nós nos coloquemos com seriedade, com comprometimento e saibamos o porquê estamos aqui, que não há outra razão senão proclamar o nome da salvação que se dá unicamente por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rabino Ventura, o senhor tem dois públicos lhe ouvindo. O seu público, o seu povo, que está sofrendo tanto com esse momento, mas o senhor tem também que também faz parte do seu povo, como o senhor mesmo já disse aqui. Obrigado. Não somos dois povos, somos um só. Mas eu queria que o senhor, nesse momento, como que o senhor vê, como que o judaísmo vê tudo isso que está acontecendo e que conselho o senhor deixaria para todo mundo que está nos ouvindo? O que o senhor percebe? É o fim dos tempos? Uma porta se abriu? Há uma preparação? As pessoas têm que se voltar mais a Deus? O que o senhor me diria? Tem um versículo que diz, eu acho que é de Amós, Hinei yamim baim, neum Adonai Elohim. Eis que vem os dias, palavras de Adonai, o Deus. Veshalachti ra'av ba'aretz, e eu jogarei fome na terra. Amós 8:11. Obrigado. Amós 8:11. Lo ra'av balechem, não fome de pão.
Velot sama bamaim, não sede de água. Ki im lishmoa et devar Adonai. Mas de escutar a palavra de Adonai. O que eu tô vendo aqui é parte do cumprimento dessas profecias. Está escrito em Zechariah, no profeta Zacarias, que chegará um momento onde as nações vão correr como um rio de gentes indo em direção a Jerusalém, em direção a Sião, que inclusive é o nome bíblico de Jerusalém, e é daí que vem o termo sionismo bíblico. E correrão para Jerusalém e segurarão no canto das roupas de um israelita e dirão: eu quero ir com você. Subamos a Jerusalém. Subamos a Jerusalém. Porque Mitzion Tetze Torá, porque de Sião sairá a Torá, o Dvar Adonai Mirushalayim, a palavra de Adonai de Jerusalém. O que eu vejo hoje em dia, e eu tô vendo isso, de uma forma que meu pai não viu no Egito, os meus avós não viram na Polônia, meus antepassados não viram há muitos milênios. É uma quantidade enorme de pessoas, de brasileiros, de latino-americanos, nos procurando e falando: a gente quer aprender a Torá com você. A gente quer se tornar Israel, como está em Isaías 44, por exemplo, que diz que o Todo-Poderoso vai jogar o espírito dele sobre as almas dos descendentes de Israel. E a gente está no país que tem o maior número de descendentes de judeus no planeta. A tribo de Judá está aqui no Brasil. Eu vou verter o meu espírito sobre eles da mesma forma que eu derramo a água sobre o deserto. E vai começar a brotar israelita por todo lado. E um vai dizer: eu sou de Jacó. O outro vai dizer: eu sou... vai escrever no seu nome, no seu braço, o nome de Adonai, do Eterno, o Veshem Israel Echané, e vai se apelidar de Israel. O profeta Isaías diz algo tão lindo. E eu juro pra vocês que eu me seguro pra não chorar. Mas pode chorar. Não, mas aí fica difícil continuar falando. Aleluia. Eu não tenho problema com choro. Ele diz: estica amplia tuas tendas. Isaías 54, amplia as tuas estacas, tendas, né, da tua tira tenda. a estaca, fica longe, porque vai entrar uma multidão. E eu digo, está entrando uma multidão de brasileiros descobrindo suas origens em Israel, que foram criminalizadas no Brasil durante 300 anos pela Inquisição. Isso está acontecendo hoje em dia. E eu digo, esse movimento, na minha opinião, inclui isso que a gente está vivendo aqui. Porque nunca se viu isso na história. Isso nunca se viu, essa aproximação. Essa é uma aproximação de retorno a Israel. E eu dou glória a Hashem. Eu dou Baruch Hashem. Quero mandar um abraço também pro pessoal que está assistindo aí. Eu li os comentários. Falaram aí que esse rabino anunciou que é até o tutano, vigia rabino, converte o rabino. Ó, um beijo no coração de vocês. E eu digo, pra mim, no meu estudo, na minha opinião, o Brasil é um epicentro fora de série em relação a essas profecias todas. Olha, parece que o que o rabino está dizendo é o que a gente defende quando nós estamos falando sobre... o evangelismo, não, sobre, agora me fugiu a nossa teologia da missiologia. Sim. Que o Brasil é o celeiro do mundo ainda, do avivamento deste mundo. Então é bom que a gente se desperte para isso. Olha, eu vou ter que fazer uma pergunta ali, Marcelo, a Ana da Moca, deixa eu ver se eu entendi isso. A guerra em Ezequiel é contra um Israel em paz e seguro, o que ainda não condiz com o cenário atual, aonde Israel está constantemente em alerta e militarizado. Não consegui entender. Eu não entendi muito bem, não. Eu também não entendi. Eu entendo e eu respondo rápido. Vai lá, então vai. Sim, militarizado. É porque a gente viveu isso. Sim, a gente está vivendo isso. Sim. Militarizado. Uma das doutrinas do governo do Bibi Netanyahu que foi derrubada é que o Hamas estava tahat arta'a. Significa que o Hamas estava acuado com medo do poderio militar de Israel, portanto o Hamas não atacaria. Isso significa que estavam se sentindo em paz. Tranquilo, seguro. Exatamente. Então sim, você pode ser militarizado e se sentir em paz, porque você acha que o seu inimigo tá com medo e ele tá com medo e não vai te atacar.
Olha, querido pastor... E só essa forma de Israel se sentir, né? Tem Deus e tem que estar... Israel tem que estar forte mesmo, porque é cercado por inimigos, né? Olha, parece que eu estou voltando aqui a um outro debate que nós tivemos aqui, o professor Sayão, de que e o desarmamento, né? É algo bíblico. O cristão deve apoiar o desarmamento, o cristão pode defender só do bandido, né? Do armamento, do armamento, né? Do bandido. Porque parece que até Jesus se armou, né? Com um chicote lá. Não sei se usou, mas que se armou, olha, né? Querido pastor Marcelo. Marcelo, você que é um baita de um evangelista, a gente sabe disso. Eu conheci a tua história já de muitos anos atrás. Foi você, na porta das favelas, evangelizando, se tornou esse doutor que eu tenho o maior orgulho de você, mas eu te conheci... Verdade. Com um folheto na mão, indo na porta da favela, falando de Jesus, cara. Sim. E aí, Marcelo, como é que você vê esse momento? Que é o que você disse, né? Os medíocres parece que estão ganhando muita voz. Eu vejo tanta gente... gente, como que eu querendo questionar o professor Sayão, um cara que nunca leu sequer o Evangelho de Mateus, querendo questionar o doutor Tarso. Pode questionar, não tem problema. Não, mas eu digo assim, com base, é um questionamento quase que louco, sabe, sim, pastor? Acontece. Sabe, professor? Então, Marcelo, o que você diria a esse momento agora? Como é que você vê esse momento? O que você vê? Consegue ver algo positivo nesse momento, desse conflito entre Israel Só para dizer, graças a Deus, que continue questionando, né? Porque já estão regulamentando as redes sociais, né? Eita, já está na rede social. É uma ditadura branca no Brasil. Sei qual é o próximo debate que eu trago. Já estão regulamentando as redes sociais, daqui a pouco vai estar preso se questionar. Querido pastor Marcelo. Bom, é isso mesmo, Calixto. Nós tocamos aqui numa questão muito importante, que essa geração carece de discernimento, não é? Nós vivemos a idolatria dos números, não é? A propagação de ideias medíocres, e nós precisamos de uma volta urgente às Escrituras, não é? O próprio Jesus disse para a samaritana, né? O Sayão tocou num ponto muito importante, que a salvação vem dos judeus, não é, Sayão? E Jesus não era cristão, ele era o Mashiach, ele era o Christos, o ungido, que é o mesmo correspondente hebraico. Então, isso está se cumprindo hoje aqui, olha, um judeu ortodoxo, não é? Pastores se reunindo, através do bem final, que é a palavra de Deus. Então, precisamos de uma urgente volta às Escrituras, não é? Eu penso que as profecias devem ser estudadas. Eu achei lindo esse texto aqui de Isaías 54:5, porque o seu Criador é o teu marido, é Baal aqui, não é? O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra, não é? Então tudo converge para esse tempo que nós estamos vivendo, de gentios e judeus, não é? Chegando aí à plenitude, conforme diz Romanos capítulo 11, não é, Sayão? Em breve a plenitude dos gentios será completada. Exato. E então o Messias chegará, o Mashiach chegará, não é? E trará salvação, estabelecerá, muito respeito aqui aos amilenistas, não é o objeto do nosso debate, estabelecerá o seu reino em Jerusalém, não é? Vai reinar de lá, a palavra de Deus sai lá, e nós temos que orar por Jerusalém, e nós não somos idólatras, né, de Jerusalém, mas há uma promessa bíblica do Salmo, Shalom, Shalom e Jerusalém, não é, Zayão? Que a paz reine sobre Jerusalém, que a paz esteja sobre Jerusalém e que o nome do Eterno seja glorificado. E segundo, para seguir o melhor Instagram do Brasil, depois de Calixto, Tassos... Mas eu não estou te dando ainda a palavra final, não. Segura, não se emociona, não, rapaz. Fala seu Pix, olha, nós estamos muito preocupados. Mas olha, professor Sayão, eu sei da sua preocupação, eu sei do esforço físico que o senhor está fazendo para poder estar aqui. Mas os seus alunos, os seus admiradores estão pedindo para o senhor e para o professor Tarso, para o hebraísta Marcelo, para o reverendo, pelo amor de Deus, gente, comenta. Olha, o Júnior da Moca está perguntando, o cumprimento de Ezequiel 38 seria após um período de falsa paz e a manifestação de um anticristo
para os pré-tribulacionistas, desta forma, esse movimento atual não condiz com essa realidade. Professor Sayão, o que o senhor diria disso aí? Então, essa que é a questão. Quando você tem o texto de Ezequiel 38, ele não está dizendo onde isso está no calendário. Por isso que eu acho que esse texto tem uma realidade de uma percepção histórica mais ampla. E eu, talvez vou discordar de muitos, eu acho que a igreja passa pela tribulação. Então eu não entendo esse contexto dentro da perspectiva do dispensacionalismo clássico. Segura essa aí, tá, Marcelo Ebraísta? Então, isso aí. Agora, eu só queria fechar aqui dizendo para vocês... Data máxima vênia. A palavra em destaque aqui é o seguinte: há uns anos atrás, eu estava na Turquia e com muito contato e amizade tinha um senhor lá que trabalhava com a gente, muçulmano. Aí um dia ele chegou para mim e falou: professor Sayão, eu quero ir para Israel, mas eu só vou se for com você. Eu falei: mas meu amigo, mas por que você não quer ir com um grupo? Não, eu prefiro escutar suas palavras. Mas tecnicamente ele é muçulmano. E ele foi para Israel. Ele foi muito bem recebido. E é muito interessante que a gente chegou em lugares e eu tinha minha guia judia, israelense, que inclusive nem é messiânica. E a gente juntou e a gente celebrou ali juntos, e eu fiquei muito impressionado, e eu nunca deixei de perceber, apesar das palavras não serem completas, o impacto que isso teve na vida deles. E eu quero dizer o seguinte, que o livro de Ruth é tão espetacular porque você vê que Noemi, ela se decepciona com Deus. Porque Deus não livrou seu marido de morrer, seus filhos morreram. E ela, no capítulo 2, diz que o Senhor levantou a sua mão contra ela. A pergunta é: quem é que vai trazer o coração de Noemi de volta para o Hesed Adonai? Quem faz isso é Ruth, a amaldiçoada moabita que cresceu adorando o Deus Camus, que pede sacrifício humano. Que lindo. E aí, o que acontece? Hoje, quando o Ruach HaKodesh está soprando nesse ambiente, a função daqueles que são discípulos de Yeshua de verdade é alimentar, porque muitos judeus estão feridos, se tornam seculares, não acreditam em nada, têm decepção na história. Vem essa loucura do antissemitismo e eles perderam força de espiritualidade. Quem pode fazer essa diferença para trazer de volta? São os filhos espirituais que alcançaram isso. Então, trazendo de volta. E ao mesmo tempo, esses seguidores de Yeshua, o Salvador, o Messias, são essas pessoas que são abençoadas por beberem água da fonte. Não tomar mais suco de caixinha, mas o suco, a fruta natural, que vem da palavra de Deus. E aí, Habacuc. Porque, como as águas cobrem o mar, a terra há de se encher da palavra do Senhor. Isaías 2:3. Glória a Shem. Olha, Ruth. Olha, Ruth. Eu quero fazer uma emenda aqui. Olha, que o pastor Ruth. falou. A Noemi... Pode fazer. Olha, viu? Não, e olha a analogia ela tá perfeita. chorando, hein? Porque Boaz, os judeus, Ruth, os gentios. Quer dizer, é um casamento perfeito de judeus e gentios. Mas mas você tem que entender que alguém tá chorando, perdeu a fé, foi machucada, é mais ou menos como o Paulo diz lá da... Traz de volta. Travideira que foi machucada para que eu e você, as Ruth que tava lá fora, que não podia... Entrassem. Entrassem. Nós hoje, como cristãos, temos o dever de talvez sarar esse nosso irmão judeu que não consegue mais crer em nada, né? Isso mesmo. E como é que sara? Peraí, como é que sara? Perdão, Evangelho. Vocês estão colocando a gente na UTI sem nos ouvir. Peraí. Não, calma, como é que sara? Rabino, nós não dissemos o povo, nós dissemos Foi com carinho, irmãos. com carinho. Não, mas eu tenho notícias, eu tenho boas novas pra trazer pra vocês. Então traz as boas novas. Bessorá. Boas novas. Eu tenho um compromisso, pastor. Eu vou pedir licença. Eu vou pedir licença. Eu vou sair. Deixa só eu falar isso que é muito importante mesmo. É rápido. Eu vou buscar ser muito conciso. Não, vou dar. Sim. Muito conciso. Eu tenho um compromisso daqui a pouco
Eu vou ter que. Mas nem brigamos. Não, e nem brigaremos. Gente, olha, é verdade. Eu vou ter que encerrar por causa. Não, mas deixa. Isso aqui é muito importante. O que está acontecendo agora é profético. Se me der 30 segundos. Tá bom. Estado de Israel hoje está tendo um reavivamento absurdo da fé. Amém. Houve setores, sim, no governo durante muito tempo, setores chamados progressistas, que eu chamo de regressistas, que tentaram afastar o povo judeu da sua fé. Hoje, por conta do que aconteceu no dia 7 de outubro, muitos israelenses abriram os olhos. Hoje, a grande maioria das pessoas com menos de 30 anos se tornaram cumpridores do sábado, do Shabat. Hoje, a quantidade de batalhões que antes de ir para uma luta fazem Shema Israel, ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um, é algo surpreendente. E eles tocam o shofar. Eu tenho um amigo, finalizo com isso, eu tenho um amigo rabino israelense que ele foi para Gaza. Ele chegou ali dizendo para os soldados, eu vim aqui para fortalecer a fé de vocês. Eles bateram no ombro dele e falaram, rabino, o que vai acontecer aqui é o contrário. A tua fé vai se fortalecer. Uau! A tua fé vai se fortalecer. Então eu digo, os dois caminhos, como diz um amigo meu, um irmão meu, pastor Renato Saito, que está assistindo, ele diz, esses dois caminhos são importantes e são paralelos. Eu acredito nisso. Olha, gente, eu vou às considerações finais. Na verdade, a gente queria, mas o querido professor Tarso tem um compromisso. Prioridade. Professor, vou dar ao professor as suas considerações finais. O senhor tem 2 minutos para falar o que o senhor quiser, suas redes sociais, como é que a gente encontra aquele livro seu. Professor, nós estamos alegres demais com a sua vinda. Obrigado, cara. Eu acredito que essa será a primeira de muitas vezes. Eu agradeço imensamente pelo convite, é uma honra estar aqui na presença do senhor e de todos os demais, o grande Rabino Ventura, um homem de coragem, posicionado. Eu vi isso no último debate, tenho todo o meu respeito pelo posicionamento contrário a essas ideologias que são perversas, né? Nós estamos juntos nesse combate a essas ideologias anticristãs e antissemíticas também, né? Ao pastor Marcelo, uma alegria, o pastor Saião, uma satisfação. Quem quiser me encontrar, meu Instagram é Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. Tassos Licurgo, tem também um canal no YouTube, você coloca lá Tassos Licurgo, e tem também o site licurgo.com, com Y. E nós temos também uma academia em que tratamos de temas de conservadorismo, estudos bíblicos e apologética cristã. Essa academia chama licurgoacademy.com. Essa academia é o lugar em que há esse espaço de estudo e aprimoramento desses 3 pilares centrais que sustentam a ideia de apresentarmos as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Então, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe esse programa, essa rádio, a igreja a que a rádio é vinculada e que prospere cada vez mais proclamando a palavra da salvação, a palavra da verdade. Professor, como é que a gente faz para achar os teus livros, cara? O meu livro, o último livro, mais recente, se você entrar no meu Instagram, Tassos Licurgo, lá no destaque lá dos stories, você clica lá e tem o link para a Amazon, né? Tá tudo na Amazon, que é o melhor lugar para comprar. Você entra lá e compra o livro. Esse último livro, um livro que ficou maior do que eu gostaria, ficou 408 páginas, mas cada capítulo... Mas o senhor sabe que hoje o senhor pecou, né? Mas eu vou perdoar o senhor. Por favor. 70 vezes 7. Que o senhor não trouxe o livro aqui pra gente. Eu esqueci o livro. Eu esqueci o livro. É porque houve um lançamento aqui em São Paulo faz umas 2 semanas, eu acho que eu estive aqui. Aí meio que esqueci de trazer, inclusive para lugares que eu Mas vou te fazer um convite especial pra gente fazer um segundo lançamento. Tá Vamos, bom? Combinado. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Querido hebraísta Marcelo, suas considerações finais, né, mano? Aí agora você vai poder falar aquele meu site. Tá. Vai lá, Marcelo. Obrigado, pastor Calixto, professor Tassos Licurgo. Você é um amigo de muitos anos, professor Saião, Rabino Ventura. Bom, eu quero deixar aqui para que você siga Marcelo Hebraísta no Instagram, porque é Telegram e é Billygram. Não é? Olha aí, professor Saião. Siga agora, muito conteúdo para vocês e que possamos juntos, não é, Calixto,
Eu quero também parabenizar o bispo Samuel Ferreira. Ele é... Sentimos a falta dele aqui hoje. Demais. Um grande abraço a esse grande líder da Igreja Evangélica Brasileira, por essa rádio maravilhosa, e que possamos juntos, não é, exaltar o nome do Senhor, né, atacar as mentiras de Satanás e continuar firme, né? E quando eu vejo o Saião aqui emocionado, toca muito o meu coração. E eu me lembrei de uma frase magistral de Vieira. Eu quero encerrar com esse pensamento de Vieira, quando ele disse assim, Saião, que os olhos têm 2 ofícios: ver e chorar. Até aí não há brilhantismo nenhum, mas Vieira arrematou com excelência. E parece que Deus os fez para chorar do que para ver, porque os cegos não veem, mas choram. Amém. Pior que lá no Nordeste, quando a pessoa diz que não quer dizer que tá chorando, diz assim, meu olho tá suando. Lá na nossa terra, lá, sabe o que nós diz? Nós diz assim, caiu um negócio aqui, dá pra tu ver, não é? Querido Rabino Ventura, as palavras é sua, amigo, o senhor tem 2 minutos. Bom, em primeiro lugar, agradecer o eterno, atemporal, o Senhor do tempo, todo-poderoso, nosso Pai. Nosso Pai, Pai de toda a humanidade, no qual todos nós somos irmãos. Essa é a verdadeira função de Israel, de Abraão. Quero agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estar com irmãos tão maravilhosos. Pastor Calixto, que me chamou de reverendo várias vezes, mas para mim... Conversão. Eu vou te chamar de Benedito da próxima vez. Pastor Tassos, que alegria estar contigo de novo. Eu quero deixar aqui uma mensagem importante para todo mundo que comentou lá no meu Instagram, Rabino Ventura. Sigam lá, sigam. Sigam, vocês vão ver o que falaram. Não, porque o pastor não sei o que vai fazer recortes com você. Falei, eu vou esperar para responder depois. Prestem atenção. Isso aqui é muito importante. Veja um homem de Deus, um combatente. Às vezes as pessoas confundem coragem e combate com algo que não é de Deus. Verdade. Mas não é de Deus a hipocrisia e a covardia fantasiada de religiosidade. Isso não é. Tem uma reclamação, pastor Luiz. Opa. Eu fui fazer um post por causa desse clima todo aí, né? Fui fazer um post procurando caras sérias. Até coloquei lá no Google, pastor Saião, cara de bravo. Não tinha. Eu achei um mais ou menos ali. E o teu também, viu? Não Difícil demais, muito. Então, que vou pedir depois de tirar uma foto assim, fazer uma cara. Bravo. Que satisfação enorme da outra vez que eu vim aqui. Mas a minha o senhor achou, né? Minha foto... A tua? Não, a tua foi o contrário. Eu coloquei lá no Gemini, coloquei foto do pastor Licurgo. Bravo. E aí? Ele falou assim... Quantas apareceu? Só existe um tipo de foto dele. Porque lá não natural. Lá na tromba do elefante, se a pessoa ri, o outro pergunta, tá rindo de quê? Aí começa a briga. Conheço. E, puxa, que felicidade, que alegria, que lindo. Eu vou falar. Palavras podem ser falsas, mas com lágrimas, com olhos cheios de lágrimas. Não tem. Isso aqui é quando se condensa a essência das palavras de uma forma fantástica. Verdade. Pastor, eu fiquei feliz de estar do teu lado dessa vez. Que honra. Naim Meode. Eu já tive que quase botar uma parede. É verdade. O muro da separação. O muro das lamentações. Um grande prazer, uma grande alegria. Uma honra. E vamos trocar figurinhas sobre o hebraico mais, porque com certeza todos nós temos muitas conversas profundas. Quero deixar aqui uma gratidão, Nani, gratidão a todos que estão aí por trás das cortinas. E a todos vocês, convido vocês para curtirem o meu canal, que é Rabino Ventura, no YouTube, no Instagram, Rabino Ventura também. Eu te sigo, viu? E eu também te sigo. E nós temos cursos, Sinagoga Sem Fronteiras, para todas as pessoas que querem aprender o hebraico bíblico, o hebraico moderno, que querem aprender as escrituras. Aí tem gente que fala, mas eu tenho que virar judeu? Não tem necessidade nenhuma. O importante, o retorno a Techuvá, é um retorno às raízes. E eu digo uma coisa sem sombra de dúvidas, que tem muito cristão, tem pastor inclusive que estuda comigo, e que ele fala, eu me tornei um cristão melhor. Hoje eu compreendo muito melhor a mensagem original
dos evangelhos. Eu falo, glória a Hashem. E tem outras pessoas que falam, eu quero retornar, eu quero fazer exatamente o que está escrito em Isaías 44, eu quero me chamar Israel de novo. São todos bem-vindos e eu compreendo que, de modo paralelo, a gente vai chegar no mesmo lugar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Muito bom. Obrigado, Rabino. Deus te abençoe. Agora ele, né? O nosso querido... Tá bom. Nós temos gratidão pelo senhor ter aceitado o convite, mesmo sabendo que o senhor está se recuperando de um milagre que Deus fez. E essa rádio, em nome do Bispo Samuel, eu quero louvar a Deus, professor Sayão, por esse livramento que Deus te deu. Amém. A palavra é do senhor, para o senhor falar o que o senhor quiser. Muita gratidão, muito obrigado pelas orações, solidariedade. Obrigado a Nani, a equipe, pastor Calixto. Uma alegria grande estar aqui pela primeira vez com o Tasso, com o Rabino Ventura, que a gente se conhece de maneira digital, né? E o Marcelo, que já é um amigo de um bom tempo. Verdade. Eu agradeço de coração e eu digo até o seguinte, mesmo a minha experiência difícil, eu acho que é bom Deus permitir que a gente passe por sofrimento para a gente poder entender com mais clareza, com misericórdia, a dor dos outros. Eu quero fazer uma ampliação do que o Marcelo falou aqui. Não é uma questão da gente ver e chorar. Eu acho que só consegue enxergar alguma coisa depois que a gente chorou. Olha. Depois que Deus colocou a gente no lugar. Eu quero fazer um convite para vocês. Hoje, exatamente hoje, no Shopping Plaza Sul, vai ter o lançamento oficial da Bíblia de Estudo Rota 66. Uau. Que é um material que a gente desenvolveu nos 66 livros da Bíblia. E que vão estar sendo apresentadas lá. E o pessoal que conhece um livro recente também, 365 Torrentes no Deserto. Essa foto, inclusive, é de Israel, né? Que são devocionais, mas devocionais vividos com experiência de maneira direta, assim. E eu termino dizendo o seguinte, todo mundo aqui é convidado a conhecer mais de perto as duas coisas mais impactantes da história humana e que não tem explicação lógica. Uma é Israel. Não há nenhuma condição de entender a história de Israel e do povo judeu pela mera explicação racional. Verdade. E a outra, havia um rabino na região da Galileia que teve só 3 anos de ministério. Teve os discípulos mais frágeis cheirando peixe, nunca escreveu livro, não teve nenhuma relevância na sua época e é a pessoa mais impactante da história humana. Jesus de Nazaré, meu Senhor, meu Salvador, meu Messias. Deus abençoe. Glória a Deus. Vocês.